Você já imaginou como é engravidar aos 15 anos? Pois é, meu nome é Mariana, eu tenho 18 anos, mas aconteceram tantas coisas na minha vida desde os meus 13 anos que eu preciso contar a minha história para vocês. Sou muito tímida, eu nunca tive muitos amigos. Na escola, eu sempre fui o patinho feio. As meninas não queriam ficar perto de mim e os meninos davam risada do meu corpo, do meu cabelo e principalmente das minhas espinhas. Quando eu tinha 14 anos, chegou um garoto novo na escola e ele me olhava diferente. Ao mesmo tempo que eu sentia vergonha, eu curtia, sabe? A ideia de que ele não me achava feia. Era como se ele quisesse ficar comigo. Até que um dia ele veio conversar. E aí ele pediu para me levar na minha casa. E eu não aceitei. Por mais que eu quisesse ficar perto dele, eu tinha vergonha da minha casa. Eu sou pobre. Eu moro na favela com a minha mãe, 3 irmãos e a minha avó. Minha casa é muito simples. Só temos o básico para viver, pois o meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos. E depois disso, passamos muita dificuldade financeira. Não temos dinheiro para nada. Às vezes, eu fico triste por não ter o meu pai aqui comigo. Queria muito que ele me amasse e quisesse ficar aqui, sabe? Que ele quisesse a nossa família completa. Mas quando esse garoto apareceu na minha vida, eu senti que tudo iria mudar. E pela primeira vez, eu estava alegre de verdade. Começamos a falar todos os dias pelo celular. E na escola também. Eu me senti muito apaixonada. Passava a maior parte do dia olhando para o meu celular para ver se tinha uma mensagem nova dele. Apesar de não ter roupas bonitas e nem sapatos, eu comecei a me cuidar mais. Sempre me maquiava para ir à escola e fazia algo novo assim no meu cabelo. Uma semana depois que nos conhecemos, ele me chamou para ir à casa dele. Eu senti medo, pois eu não conhecia direito. E se ele fosse um cara mau? E se ele quisesse me fazer mal? Mas depois eu decidi não pensar nessas coisas e aceitei o convite. Chegamos na casa dele e estava tudo escuro. Silêncio total. E eu senti muito medo. Mas ele pegou forte na minha mão e sorriu, dizendo que estava tudo bem. Nós entramos e fomos direto para o quarto dele. Ele disse que os pais dele estavam trabalhando e os irmãos na escola, que eu não precisava me preocupar porque não apareceria ninguém. Quando chegamos no quarto dele, ele me chamou para sentar na cama e foi logo me beijando. Eu não estava acreditando que ele estava fazendo aquilo e eu fiquei bem feliz, pois achei que nunca iria querer me beijar, porque eu era feia. Mas as coisas não pararam por aí. Ele começou a me tocar e por mais que eu não quisesse fazer aquilo porque eu era virgem, fiquei com medo dele não me querer mais e resolvi ceder. Foi bem estranho, eu senti dor. Eu me senti mal também e tentei disfarçar. Ele parecia estranho também. Mas ainda ficamos um pouco mais na casa dele, vendo TV juntos. E foi assim que começou a época mais difícil da minha vida. Mal eu sabia que tinha engravidado na primeira relação, primeiro encontro, primeiro beijo, primeiro tudo. Quando cheguei em casa, fiquei com medo da minha mãe perceber. Eu queria muito contar para ela, mas eu sabia que ela não ia me apoiar, porque ela era brava demais. E depois, ela estava muito ocupada com os meus irmãos para me dar atenção. No dia seguinte lá na escola, o meu maior medo era de que ele nem me olhasse. Mas ele continuava carinhoso comigo. E no final do dia, ele me pediu em namoro. Foi um dia muito lindo. Um momento que eu jamais poderia esquecer. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Mas essa alegria não durou muito tempo. Depois de 1 mês, a minha menstruação atrasou. E eu comecei a sentir enjoos. Eu não podia contar para ninguém em casa. Então, eu decidi falar com a minha melhor amiga. Ela ficou preocupada e disse que eu não devia ter feito aquilo, que eu precisava pedir para ele usar preservativo, principalmente por causa de doenças como a AIDS que eu podia ter pego. Mas no final, ela me consolou e, como ela tinha dinheiro, comprou um teste de farmácia para eu fazer. Foi muito difícil olhar para o teste. Eu não sabia o que pensar.
Eu estava em pânico só de pensar que podia estar grávida. Comecei a tremer e ficar sem fôlego, até que... positivo. E nesta hora eu não pensei em mais nada. Só chorei, chorei, chorei muito enquanto minha amiga tentava me consolar. Depois de um tempo, eu fui me acalmando e comecei a pensar como podia contar para o meu namorado que ele seria pai. Eu voltei a ficar desesperada. No dia seguinte na escola, ele percebeu que eu não estava bem. Perguntou várias vezes o que tinha acontecido e eu tentei disfarçar. Depois da aula, fomos para a casa dele e ele tentou me tocar e eu não consegui. Foi então que resolvi contar logo que eu estava grávida. Ele me olhou desesperado e se afastou. Não disse nada, ficou parado, olhando para nada e como se eu não existisse ali. Depois de um tempo, ele me pediu para ir embora. Ele disse que precisava ficar sozinho para pensar no que eu tinha dito para ele, que ele estava se sentindo mal e eu fiquei mal também. E eu chorei demais. Chorei tanto que quando cheguei na minha casa, a minha mãe percebeu e me perguntou o que tinha acontecido. Ela me abraçou e disse que eu podia confiar nela e me abrir, mas eu não tive coragem de falar. Eu disse apenas que estava triste e que queria ficar sozinha. Eu estava com medo também dela me mandar embora de casa. Aquela noite foi longa, eu não dormi nem por um momento, pensando e pensando em como meu namorado e a minha família iria reagir depois da minha gravidez. No dia seguinte na escola, meu namorado não me procurou. Depois da aula eu fui falar com ele e ele disse que precisava de um tempo. Ele disse que era novo demais para ter um filho e esta foi a última vez que conversamos. Os dias foram passando e foi ficando cada vez mais difícil esconder a gravidez da minha mãe. Eu passava muito mal. Depois de 3 meses, minha mãe me chamou e disse que precisávamos conversar, que eu precisava responder uma pergunta que ela tinha. E aí ela disse: "Você está grávida?" Eu levei um susto. Eu não esperava que ela me perguntasse isso. Eu não sabia o que falar. Ela parecia muito nervosa e eu tive muito medo de responder. Então ela perguntou mais uma vez e um pouco mais estressada. O sim saiu da minha boca. Eu não olhei para ela. Apenas abaixei a cabeça e disse: "Sim, eu estou grávida." E aí eu fiquei esperando ela me bater, me xingar, me mandar embora de casa. E aí sim a minha vida teria acabado. Sem o namorado e sem a minha família, eu iria morrer. Mas, para minha surpresa, a minha mãe me abraçou. Eu chorava muito enquanto ela dizia que me amava e que por mais que eu tivesse feito uma besteira, algo tão ruim para minha vida, que ela estava lá para me ajudar. Toda a gravidez foi muito difícil. Na escola, todos me olhavam como se eu fosse um ET. E o pai do meu filho mudou de escola. Quando minha mãe foi falar com os pais dele, eles falaram que iriam ajudar com dinheiro, mas que não queriam conviver com o meu bebê. Isso foi muito dolorido. Até que chegou o dia do parto, e então eu tive minha filha. Se eu pudesse mudar algo do meu passado, eu teria me dedicado apenas aos estudos até os meus 18 anos. Eu sei que preciso estudar para aprender as coisas, e depois para conseguir um bom trabalho, e para ter o meu dinheiro, e para conquistar as coisas que eu quero, que eu sonho. Eu teria esperado, sabe, para ficar com o garoto. Eu não teria tido medo de dizer não. Mas, como eu não posso mudar o passado, eu vou ensinar tudo isso que eu aprendi para minha filha. E eu nunca mais farei algo que eu não quero ou que eu não tenho certeza só para agradar alguém ou para ser igual às outras pessoas. Eu aprendi que se não respeito a lei do tempo, eu não consigo viver uma vida feliz. É como uma flor, sabe? Que demora para crescer e ficar bonita. Se alguém colher ela antes, nunca saberá quão linda e grande ela pode ser. Eu devia ter vivido a minha adolescência, curtido o tempo com as minhas amigas, estudado para ser independente. Mas agora preciso dedicar a minha vida à minha filha.
Olá, eu sou a Rê Andrade e para quem ainda não sabe como funciona, essas histórias são reais. Vocês que são fãs enviam essas histórias pra gente nesse e-mail aqui e nós selecionamos algumas para contar. O nome da pessoa é modificado para que ninguém saiba. Se você se sentir à vontade, quiser compartilhar a sua história também, envia para esse e-mail, combinado? Então vocês já se inscrevam, ativem o sininho de notificação, porque vamos ter pelo menos um vídeo por semana. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!